vamos, como sempre, começar com a nossa frase: que a paz de nosso Mestre Jesus permaneça entre nós. E é a palavra de paz que hoje estamos, nesses próximos 30 minutos, refletirmos um pouco sobre a paz, que é um tema sempre atual e sempre necessário que se esteja falado, lembrado, discutido, mas acima de tudo, vivenciado. A Federação Espírita Brasileira mantém algumas campanhas que são fixas. Por exemplo, campanha para a evangelização infantil, para a defesa da vida e para a manutenção da paz, com o título Construamos a Paz, promovendo o bem. Mas antes nós vamos lembrar aqui uma passagem nos tempos de Jesus, ocorrida com o apóstolo Pedro. Logo depois que Jesus retorna, ele ressuscita na linguagem tradicional. Então, quando ele retorna para dar o seu testemunho da imortalidade da alma e se apresenta aos seus discípulos, aos seus apóstolos, ele tem uma conversa bastante interessante com o seu apóstolo Pedro. Então, depois daquela passagem que todos conhecemos, da pesca, onde ele aparece na praia e diz para que Pedro jogue a rede para um determinado lado, se não me engano, ao lado direito do barco. Então, logo após essa passagem, ele se reúne, ele se encontra de uma forma mais íntima com este seu apóstolo e diz: Pedro, Simão, filho de Jonas, tu me amas? E Pedro então responde: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E então Jesus lhe diz: apacenta as minhas ovelhas. E decorrem alguns minutos, alguns instantes, e novamente o Cristo repete a pergunta: Simão, filho de Jonas, tu me amas? E mais uma vez ele responde: claro, Senhor, tu sabes que eu te amo. E novamente o Cristo lhe diz: apacenta as minhas ovelhas. Mais alguns minutos decorrem e Jesus, pela terceira vez, repete o questionamento: Simão, filho de Jonas, tu me amas? E Simão, então, já muito agoniado, envergonhado, porque ele se lembrava que ele também, por 3 vezes, havia negado Cristo. Aquelas recordações lhe afloram a mente e lágrimas lhe saem aos olhos. E então ele diz: Senhor, tu me conheces profundamente e tu sabes que eu te amo. E mais uma vez Jesus lhe diz: apacenta as minhas ovelhas. Apacentar significa, segundo os dicionários, pastorear, guiar, conduzir, cuidar. E quando Jesus fez essa recomendação a Simão Pedro, ele sabia das dificuldades que os seus discípulos encontrariam após a sua passagem aqui pela terra para levar a sua mensagem, o seu evangelho às demais criaturas. Ele sabia perfeitamente que haveriam lutas, perseguições, que a vida daquelas pessoas não seria nada fácil. E que para levar adiante esta missão de continuar a propagar o evangelho que o Cristo veio nos apresentar, ele sabia que não ia ser fácil. Muitas dificuldades seriam encontradas ao longo do caminho. E que eles só poderiam dar conta
desta grandiosa tarefa, se eles tivessem plena certeza daquilo que estavam fazendo e que o fizessem com muito amor. Essa é a interpretação feita por Richard Simonetti, escritor, espírita e palestrante, e que está no seu livro Antes que o Galo Cante. Então, Simonetti faz uma reflexão, fazendo uma ligação entre essa afirmação de Jesus e as atividades que são desenvolvidas atualmente em nossas casas espíritas. Porque, segundo ele, nós também, ainda hoje, encontramos essas dificuldades para poder levar adiante a doutrina, a mensagem do seu Evangelho. Pois Allan Kardec nos assevera que a doutrina espírita é, na verdade, o Cristo que retorna. E foi Jesus mesmo quem nos garantiu isso, quando disse que Ele nos enviaria um Consolador que ficaria conosco por todos os tempos. Então, muitas são as pessoas que adentram a casa espírita. Muitas são as pessoas que aqui se encontram, e que até vêm com o propósito sincero de aprofundar, de adentrar nessas atividades e seguir adiante. Mas conforme coloca Simonetti, são pessoas que, diante de dificuldades pessoais ou de relacionamento, diante dessas dificuldades naturais que surgem ao longo dos nossos caminhos, ou muitas vezes por desavenças pessoais, contrariedades que são surgidas, elas se afastam. E existem aquelas outras que têm realmente a missão de apacentar as ovelhas, que são aquelas que, apesar das dificuldades, das lutas, das barreiras que encontram ao longo do caminho, prosseguem firmes, muitas vezes sacrificando seus interesses pessoais para que a mensagem, a divulgação da doutrina não seja prejudicada. Pois bem, se nós formos observar, falar em paz é uma coisa que fazemos naturalmente. É uma necessidade de nós, enquanto espíritos imortais que somos. Nós temos essa necessidade de possuirmos paz. E todos nós que aqui nos encontramos, certamente, se nos perguntarmos o que queremos para a nossa vida, nós diremos que queremos viver em paz e queremos ser felizes. Esse é um desejo comum, é uma aspiração de cada um de nós. E a paz, ela é necessidade da alma. Mas será que essa paz, a paz que buscamos, a paz que necessitamos, ela é uma coisa que vem de fora ou que construímos dentro de nós? Essa resposta também nós já sabemos. A gente fala aqui milhares de vezes sobre esse assunto. Que essa paz que a gente busca, na verdade, ela não está em fator externo. Ela está dentro de nós. Ela é uma necessidade nossa que nós temos que construir. Quando nós falamos em paz, nós pensamos, obviamente, que nós só podemos adquiri-la a partir do momento que nós conseguimos conquistá-la dentro de nós e percebermos essa transformação que somos capazes de fazer para poder atingir. Então, nós precisamos desenvolver, praticar a caridade. Nós sabemos muito bem disso. Nós precisamos ter paciência, nós precisamos ser fraternos, praticar a solidariedade. Mas
a gente já sabe, mas a gente ainda sente muita dificuldade em realizar. Nós sabemos que só podemos ter paz a partir do momento que formos capazes de amar. Mas o amor não é uma coisa que a gente compra pronto. A gente não vai na farmácia e pede um vidro de amor, uma caixinha de amor. O amor é um sentimento que se desenvolve em nós a partir do momento em que nós nos dispomos a amar os nossos semelhantes. A partir do momento em que nós nos colocamos à disposição dos nossos semelhantes para serem solidários. A casa espírita é um bom começo, é um bom caminho. O único, claro que não. Mas numa casa espírita ou numa outra instituição religiosa séria que tenha como lema, que tenha por objetivo promover o bem, vai nos ajudar a desenvolver em nós essas virtudes que nos faltam, essas qualidades morais que nos faltam, para que nós possamos amar os nossos semelhantes e para que possamos construir esta paz que tanto desejamos dentro de nós. Joana de Ângeles, ela nos coloca que muitas vezes essa paz que nós tanto almejamos, ela demora a chegar. Porque nós demoramos a perceber que o que nos falta para consegui-la é justamente encontrar o caminho que nos leva ao amor, à fraternidade, à pacificação dos nossos sentimentos. E não adianta a gente dizer que a gente busca a paz e que a gente quer a paz. Não adianta a gente fazer todos os dias, ó Senhor, me dê paz, se a gente não é capaz de buscar. E nós podemos observar num exemplo, um dos maiores exemplos que a gente tem depois de Jesus, que buscou esta pacificação. Nós podemos nos espelhar em Francisco de Assis, quando ele diz: Senhor, fazei de mim um instrumento de tua paz. Então, quando Francisco de Assis disse isso, ele não pediu a Jesus que facilitasse o seu caminho, ele não pediu a Deus que lhe desse uma paz que ele não merecia. Ele pediu a Deus que o fizesse instrumento de sua paz. Esta foi a meta que Francisco de Assis estabeleceu para o seu vida. E como ele iria alcançar essa meta, ele desdobrou depois na oração que todos nós conhecemos. Onde houver o ódio, que leve o amor; onde houver ofensa, que leve o perdão; onde houver discórdia, que leve a união, e por aí vai. Então, a construção da paz é a necessidade íntima de cada um de nós. E que nada tem a ver com calmaria, com silêncio, com quietude. Numa penitenciária, altas horas da noite, pode existir um silêncio profundo, mas é pouco provável que ele não exista paz. A paz não advém da ausência de barulho, mas do silêncio íntimo do dever cumprido que carregamos em nosso coração. Conta-se que existiam dois moradores que moravam numa grande cidade, movimentada, barulhenta, com essas poluições sonoras tão próprias do nosso tempo. E um deles não suportava tamanho barulho. O barulho incomodava demais.
ele estava sempre irritado, nervoso, não sabia o que fazer. E então ele começou a procurar um outro local para morar, porque ele dizia que se ele continuasse a viver naquele lugar, ele iria enlouquecer, porque ele não sabia o que era de paz. E um dia ele vai saindo de seu apartamento e dá de encontro com o seu outro vizinho que morava em frente a ele. E então ele comentou o seu desejo de se mudar, porque ele não aguentava mais aquela vida. E o outro ficou surpreso e falou: mas rapaz, você sabe que eu nunca percebi que isso aqui era violento? E ele falou: mas eu não acredito. Como é que você dorme? Então você morre todas as noites, porque é impossível dormir com tanto barulho. E então o outro respondeu: moço, eu trabalho tanto durante o dia, eu tenho tanta ocupação, eu tenho tanto que fazer, que quando eu chego em casa, eu dou graças a Deus e vou descansar. O barulho não me incomoda. E na maioria das vezes, não é o barulho de fora que nos incomoda, é o barulho que vem de dentro do nosso coração desassociado. É esse que nos incomoda, que nos inquieta, que nos faz sofrer. A busca pela paz, ela é uma coisa mundial. Existem movimentos grandiosos em todo o mundo que lutam, se é que podemos usar esse termo, de lutar pela paz já parece coerente, mas são pessoas que se movem em defesa da paz, para conseguir a paz. Mas por que a gente tem tanta necessidade de trabalhar pela paz? Simples, porque nós vivemos em sociedade. Nós somos seres que necessitamos, para evoluir, de convivermos uns com os outros. Começando pelo nosso lar, com a nossa família, até todos os ambientes que vivemos ao longo de nossa vida. Porque se a gente não precisasse conviver com ninguém, talvez a gente não tivesse tanta necessidade de lutar, de querer melhorar, de querer conviver bem com os nossos semelhantes. Se a gente vivesse sozinho, o máximo que a gente podia ter era conflito de consciência conosco mesmos. Mas a gente, em decorrência desses nossos sentimentos, a gente não iria prejudicar a mais ninguém. Mas nós sabemos que a partir do momento que nós temos uma postura desequilibrada, desrespeitosa, nós estamos desrespeitando, nós estamos perturbando a paz do nosso semelhante. E lá, em Livro dos Espíritos, quando fala da lei de liberdade, os Espíritos nos dizem que o nosso direito de liberdade vai até onde nós não interferimos na liberdade do nosso semelhante. Então nós temos os nossos direitos, vão até onde nós não prejudicamos os direitos de outra pessoa. E a partir do momento em que nós nos tornamos pessoas violentas, pessoas que explodimos por qualquer motivo, que somos incompreensíveis, que somos intoleráveis, nós estamos formando uma sociedade também doente. Nós somos doentes que prejudicamos as outras pessoas que estão ao nosso lado. Mahatma Gandhi, como nós sabemos, foi assim, uma pessoa que trouxe um conceito que exemplificou no nosso tempo o conceito da não violência. E ele demonstrou, por exemplo, que a gente pode sim manter uma postura de não violência, que a gente pode, pela paz, pelo comportamento pacífico, conseguir todos os nossos objetivos. Em o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, os Espíritos, em suas instruções, nos dão ali roteiros que a gente deve seguir para que sejamos pessoas brandas e pacíficas,
conforme nos recomendou Jesus, que nos disse que bem-aventurados seríamos que fossem mansos, e brandos e pacíficos, porque seriam os herdeiros da terra. E conforme vem sido colocado aqui nessas palestras anteriores, falando sobre a regeneração, sobre a transformação porque está passando o planeta Terra, onde a gente está se preparando fortemente para fazer essa transição de planeta de provas e expiações para um planeta, para um mundo de regeneração. Nós precisamos também aprender a sermos mais tolerantes, mais pacientes. E ali nas instruções dos Espíritos vem um roteiro muito bom, que se nós conseguíssemos seguir, certamente nós poderíamos aquietar o nosso coração e termos a certeza de que faríamos parte desta terra regenerada. Quando ele diz que nós devemos ter afabilidade e doçura, que nós devemos tratar os nossos semelhantes com amabilidade, com doçura, mas não essa doçura melosa, fingida que vem apenas dos lábios, mas daquela amabilidade que vem do nosso coração. Quando nós somos capazes de olhar para os nossos semelhantes e enxergar neles o nosso irmão, o nosso próximo, o Filho de Deus que ali habita. Diz que nós devemos ter obediência e resignação. Nós devemos ser obedientes, tolerantes com as coisas que são necessárias que sejam suportadas. Que devemos ser resignados, mas não inoperantes. A resignação é um sentimento de paz. A resignação vem daquele coração que já tem a tendência de ser um coração pacificado. Não é o indiferente que se cala, que se omite. Nos recomenda que devemos evitar ao máximo nos encolerizarmos, pois a cólera nos prejudica enormemente. Muitas vezes, em um momentozinho só, de raiva, de descontrole, nós destruímos ali coisas que levamos anos para construir. Ele vai mais além, os espíritos vão mais além. Eles dizem que se nós tivéssemos a oportunidade de nos olhar no espelho, de filmar, não uso essa palavra não, mas é bem por aí, se a gente tivesse uma câmera secreta lá, instalada, para que a gente pudesse nos observar no momento de raiva, de descontrole, a gente ia sentir muita vergonha de nós mesmos. Os Espíritos também nos orientam para que nós tenhamos o cuidado de começar esses comportamentos amáveis, gentis, resignados, pacientes, dentro do nosso próprio lar. Porque eles nos alertam que é triste observar que muitas vezes nós toleramos coisas enormes fora da nossa casa e não toleramos coisas mínimas dos nossos familiares. Então, para que a gente possa fazer parte deste grupo que está disposto a ser um apacentador, que a gente possa seguir as recomendações de Jesus e que a gente possa também ter corações pacificados, que a gente possa levar adiante essa mensagem que nós acreditamos da doutrina espírita. Nós precisamos internalizar os ensinamentos que ela nos traz e pelo exemplo que possamos ser, cada um de nós, na medida que pudermos, de acordo com o grau de evolução que nós já possuímos, com o esforço que nós somos capazes de empregar, que nós possamos também
sermos essas pessoas que levam essa mensagem do Cristo, que pregam o Evangelho de Jesus, por exemplos, através dos exemplos, aonde quer que estejamos. E se assim fizermos, fatalmente, nós teremos a paz que buscamos. Porque a partir do momento que nós somos capazes de fazer tudo que está ao nosso alcance, nos esforçarmos o máximo que pudermos para promover o bem, obviamente, nós teremos alcançado a paz. Porque o Espírito Emmanuel, em uma de suas mensagens, ele nos diz que a paz decorre da quitação da consciência para a vida. Então, se ao fazermos um balanço da nossa existência, nós percebemos que fizemos todo o bem que podíamos, que evitamos todo o mal também que podíamos, a começar pelas coisas pequenas. Porque quando a gente fala assim, vamos construir a paz, vamos promover o bem, vamos ser assim uns multiplicadores do Evangelho de Jesus, parece que a gente tem que mover céus e terra para isso. Mas muitas vezes, essa grandiosidade que a gente busca é conseguida através de coisas mínimas, de observações mínimas do nosso comportamento no dia a dia. Vigiando o nosso falar, ouvindo os nossos companheiros, como nós temos dificuldade de ouvir, como a gente fala muito e como a gente ouve pouco. Que a gente possa desenvolver a capacidade de compreender as dificuldades do nosso semelhante. Mesmo os que estão em erros, sofrem como nós também sofremos. Vigiemos o nosso pensamento. Quantas vezes a gente está de boca calada, de pensamento trabalhando, combatendo aquele que está à nossa frente? Quantas vezes nós torcemos para que alguma coisa dê errado, só para satisfazer o nosso orgulho, que a gente possa dizer, tá vendo? Eu já dizer que ia dar certo. Então a gente precisa começar a ser generosos com essas pequenas coisas. E se a gente consegue mudar o que é pequeno, nós vamos construir coisas grandes. Porque através do exercício das coisas mínimas, nós vamos aprender a amar. E numa das frases de Mahatma Gandhi, ele também diz mais ou menos assim, que quando um coração é iluminado, sublimado pela força do amor, neutraliza o ódio de milhões. Que todos nós, então, unidos neste propósito de sermos pacíficos e pacificadores e de trabalhar na grande obra de Jesus, possamos também pacificar os nossos corações e sermos e buscarmos, assim como Francisco, em Jesus forças para também pedirmos: Senhor, faça de mim um instrumento de paz. Muito obrigada a todos pela respeitosa atenção. Em nome de Jesus.